Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Escola Bíblica Dominical, queremos falar sobre os tratos do Espírito Santo, ou símbolos destes tratos. Certamente os que nos acompanham já perceberam que há em nós, e isso movido certamente pelo Senhor, é uma inspiração de Deus para nos levar a falar sobre a necessidade de sermos tratados por Deus, de termos um relacionamento além de uma convicção religiosa psíquica. Em outras palavras, além da religiosidade vazia, que é aquela onde nós professamos coisas apenas da boca para fora. Como a Bíblia Sagrada diz que muitos louvavam ao Senhor com os lábios, mas o seu coração estava longe dele. E há uma exortação divina, e sempre haverá, no nosso relacionamento com Deus, para que nós vivamos uma vida de verdade. Ou, em outras palavras, para não nos enganarmos. Porque será decepcionante, frustrante, vivermos anos e anos professando uma certa religião e depois partirmos perdidos, sem gozarmos da salvação verdadeira, ou seja, de nos encontrarmos com Deus. E nós queremos, nessa oportunidade, usar alguns símbolos atípicos, talvez, das mensagens, talvez não usados assim, por isso dizemos atípicos, mas nós queremos fazê-lo dentro dos moldes bíblicos, porque de forma comum, normalmente, ou seja, prega-se dentro de um certo padrão, mas cada um tem o seu padrão, não é? Por exemplo, tem pessoas que elas vão ler um texto, vão fazer aquele apanhado teológico uma introdução do capítulo, de repente do livro, mas se faz isso dentro de uma necessidade. Por exemplo, numa mensagem explícita e textual, eu sou obrigado a seguir esse modelo. Quando nós falamos de uma mensagem implícita, ou aquela que deriva da explícita, da leitura original, e dali, de dentro desse texto, nós arrancamos um tema, ficamos livres para andarmos pela Escritura de um modo geral e falarmos das necessidades dos crentes. Nossa preocupação é trazermos verdades bíblicas, não saímos da Bíblia, mas trazermos verdades bíblicas implícitas nessas explicações para o nosso enlevo espiritual. Então, normalmente, nos púlpitos do Brasil, principalmente, a gente faz uma leitura, como eu fiz, como eu disse, faz-se aquela introdução relativa ao tema, e em seguida prega-se citando versículos bíblicos e assim por diante. Necessariamente nós não somos obrigados a fazer a leitura de um livro, de um capítulo, de um versículo, não somos obrigados, não é uma regra. Nós podemos começar em cima de um tema, claro, seguirmos um tema e abordarmos sim os versículos bíblicos dentro da nossa explicação, que não foge a uma realidade de uma mensagem bíblica.
quero aproveitar enquanto me lembro nesse início do assunto que nos dispomos a falar nesta manhã, nessa escola bíblica, a respeito do problema que nossos irmãos têm de não encontrarem uma menção bíblica a respeito de uma doutrina e baseados na sua visão, né, baseado em sua compreensão, fazermos a afirmação no lugar da Bíblia. Porque eu encontro alguns irmãos que eu já falei aqui outrora, que dizem assim: o pastor não ora quando vai na casa dos irmãos. Você não canta 3 hinos quando começa o culto. Então são coisas, você vai para o monte, sobe e desce, não ora nem para subir nem para descer. E assim por diante. Mas são coisas, irmãos, de que a Bíblia não é um modelo criado na Escritura. É uma coisa própria de uma denominação, que não é pecado, não é errado, mas é próprio de uma denominação. Uma liturgia da igreja batista, a liturgia da igreja Assembleia de Deus, liturgia, a forma como cultua, mas é uma coisa particular, e não quer dizer que ela necessariamente ela é anti-bíblica ou bíblica, mas é particular. Então nós somos livres para adorarmos ao Senhor dentro das Escrituras, mas com a nossa liberdade, certo? Então, estou falando isso porque algumas pessoas vão olhar para a Escritura e vão dizer: o modelo bíblico é esse, mas a Bíblia se pronunciou a respeito? É difícil você botar isso na cabeça das pessoas. Se a Bíblia não se pronuncia, você é livre para escolher o que você quiser. Ela não se pronunciou. Por que você se pronuncia? Ou por que eu vou me pronunciar se a Bíblia não se pronuncia? Bíblico, irmãos, é aquilo que a Bíblia fala. O que ela não fala é a interpretação nossa. Agora, temos que tomar o cuidado para que a nossa interpretação não se transforme numa facção. Nós juntamos um monte de eu acho e formamos a nossa facção, condenando facções. Eu repito isso nos meus vídeos, porque eu encontro, por causa das facções que eu encontro. Porque são pessoas que estão preocupadas em fazer o certo, quer dizer, a intenção é boa, mas os meios usados estão equivocados. Muito bem, vamos ao nosso tema, que é símbolos do Espírito Santo, símbolos do tratamento do Espírito. Nossos parabéns para a Laurinha, filha do pastor Abraão e da irmã Auricélia, que está aniversariando, né? 8 anos, 8 aninhos, vitória de Deus, bênção do Senhor, e que esse culto também ele está oferecendo em ação de graças pela vida da serva do Senhor. Amém? Muito bem. Então, dentro dos símbolos, eu escolhi 7 símbolos do tratamento do Espírito para conosco. Necessariamente eu não estou dentro dos moldes, quem sabe, ditos de alguém que está preocupado com usar a homilética assim dentro daquele padrão acadêmico. Não, eu não estou nisso aí. Eu estou preocupado de trazer símbolos, porque símbolo é algo que nós trazemos para lançar luz sobre verdades bíblicas. Então essa é a minha principal preocupação. Que eu estou fora de um padrão homilético, aí eu sei que eu não estou. Mas talvez para alguns, para outros, eu esteja onde eu preciso. Eu preciso sim, dentro da minha prédica, ter introdução, argumentação e aplicação. É isso. Se o esboço é textual, temático, sintético, analítico, e seja lá o que for, é outra questão. Não estamos diante de uma faculdade teológica, estamos diante de irmãos, na sua maioria simples, que estão querendo ouvir uma palavra profética. Amém? Muito bem. Dentro desses símbolos, dos tratos do Espírito, eu destaco um talvez estranho nas mensagens. Repito, talvez estranho. Por quê? É o bolo. Bolo. Mas onde se encontra bolo na Bíblia? Fala-se de pão, porque o pão ele é universal. O pão é um símbolo de alimento de um modo geral. Mas e o bolo? Eu só peguei uma referência bíblica, tá?
em Êxodo 16:31, que fala a respeito do manhu, palavra hebraica manhu, traduzida como maná, porque as pessoas comiam, e ao comer esse fruto enviado do céu, eles diziam, tem gosto de, parece a semente de coentro, né? Tem gosto de bolo de mel é o gosto. E muitos perguntavam, qual é o nome? O que significa? A tradução é, o que é isso? A tradução é essa. O que é isso? O que significa isso? Porque não tem uma explicação para o maná, porque ele é tipo da palavra de Deus, um mistério, certo? E então eu quis pegar esse termo que fala de bolo para falarmos da unidade, da importância da unidade do Espírito no meio da igreja do Senhor nosso Deus. Unidade do Espírito. E eu usei exatamente aqui o bolo, e vou explicar o motivo. Em Atos 4:32, inicialmente nesse versículo, se diz que era o coração e a alma dos que criam. Ou seja, eles estavam vivendo uma unidade. Antes de nós falarmos do bolo como unidade, vamos separar aqui bolo de pão, tá, irmãos? Para lançar luz aqui nesse ensino. Pão, alimento universal, um tipo da palavra do Senhor nosso Deus, um símbolo da palavra do Senhor. E bolo, símbolo das mensagens. Porque enquanto que o pão é o alimento de um modo geral, o bolo fala dos sabores diferenciados, mas que alimenta como pão. João 3, versículo 16, nós colocamos para um pastor, eu posso mencionar os nomes? Imagine Silas Malafaia, pastor Silas Malafaia pregando em João 3,16, escolhendo um tema, todos eles o mesmo tema, o amor de Deus. Então vamos ouvir Silas pregando e depois pastor Gesiel Gomes pregando, vamos escolher pastor Luciano Subirá pregando, depois pastor Cláudio Duarte pregando. E no final você vai perceber que cada um, apesar de falar do mesmo tema, os sabores, a forma de transmitir vai ser totalmente diferente. Ainda que eles sigam o mesmo esboço, mas a forma de falar e de transmitir vai ser muito diferente. Os sabores, apesar do alimento ser o mesmo. Certo? Então, o bolo tem a ver com as mensagens, porque elas são com sabores diferenciados, enquanto que o pão tem a ver com o alimento em si, e os sabores têm a ver com o bolo, ou seja, as mensagens. Amém? Falando de unidade, queremos separar a palavra unidade de união. União e unidade, qual é a diferença? União diz respeito a estarmos todos juntos por causa de algo que como se diz, que é interessante para nós. Por exemplo, eu vou para um supermercado, porque quem vai para o supermercado, todos vão pensando uma única coisa, fazer compras. Ninguém escolhe, vamos passear no supermercado? No shopping sim, mas no supermercado não. Porque você vai no supermercado para comprar, fazer uma compra, muito ou pouca, mas é para isso que todos vão lá. Ali vai pessoas de pensamentos variados. Todos estão juntos, mas ali tem religiões diferentes, ali tem pessoas más, pessoas boas, pessoas ignorantes, pessoas sábias, mas estão todos juntos ali, mas não quer dizer que estão unidos. Certo? Cada um ali está por si, mas não estão unidos. E unidade, tá, irmãos, é diferente. E alguém fez uma analogia da unidade e da união que eu achei extremamente interessante. O que é a união? Um saco cheio de batatas. Tem batatas grandes, pequenas, umas que estão até estragando, outras que estão mais novas, outras mais velhas. Tudo num saco, juntas, união. E o que é unidade? Purê de batata. Porque depois que você cozinhar todas aquelas batatas, pequenas e grandes e tal, e você cozinhar e amassar e transformar num purê, acabou, meu filho. É uma batata só. É um purê de batata.
Todas as batatas desapareceram ali. Então isso é o quê? Unidade. Lembrando que unidade não tem a ver com facção particular, irmão, seja ela qual for. A igreja, por exemplo, poderíamos chamar de quê? De uma facção? E qual motivo? Porque ela foi tirada do meio para ser igreja. Agora, qual é a diferença? Entendeu? Das facções. A igreja obedece uma unicamente, a do Espírito, uma unidade. E as outras facções, cada uma por si. Cada uma está por conta própria. Não trabalha em favor de um único alvo. Então, quando nós falamos, tá, irmãos? Quando nós falamos de unidade, é uma coisa que só pode, a igreja, só pode ser feita pelo Espírito Santo. Não é feita pelo homem. E não vem com essa onda de que eu tenho que fazer, não. Eu não saio na frente do Espírito. O Espírito é que vai na minha frente. É o princípio divino. Não adianta querer mudar isso. O princípio divino é o Senhor primeiro, depois eu. Um avivamento é algo movido pelo Espírito. E eu concordo com o Espírito. Então somos, e não eu sou. Essa coisa começa numa inquietação do Espírito. Avivamento, ele começa aí. A unidade do Espírito tem a ver com isso. Não estou falando da unidade em termos de salvação. Eu estou falando de ação do Espírito na vida dos salvos. Depois de salvo, continua a unidade. Então, o grande problema é eu achar que eu tenho que fazer. Porém, eu tenho que manifestar isso. Eu estou pronto. Porém, para eu ir, eu dependo do Espírito. Isso é bíblico. Eu não vou primeiro que o Espírito, ele vai primeiro. É sempre primeiro ele e depois eu. Certo, irmãos? Então, o grande problema é eu achar que eu tenho que fazer. Daí vem o quê? O faccionismo. Aí vem eu acho que a igreja tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Eu crio e monto, sabe, o meu movimento contra os outros. Porque eu acho que isso é bíblico. O outro também acha. Os outros também acham. Tem aqueles que estão pervertidos, mas não são todos. Outros estão equivocados. Mas eles acham que Deus me deu uma visão. Quando nós começamos aqui o nosso ministério, teve uma irmã que disse que Deus revelou aquele nome no monte e fez e aconteceu. Eu arranquei a placa e joguei fora. Que Deus revelou nada, irmãos. Ela estava equivocada. Deus não revelou coisa nenhuma. História. Mas a gente sabe, isso existe. Pessoas equivocadas. Agora, aí eu durmo de manhã cedo, eu falo, eu vou fundar um trabalho, junto os irmãos e tal, porque eu tenho uma visão. Aí eu conheço um monte. Aí você cria, eu sei redigir estatuto e tudo mais, beleza, eu monto e vamos lá. Sim, mas isso aqui sou eu que estou montando. Quando Deus não tinha falado comigo a respeito do trabalho que hoje nós exercemos, fiz aquilo por minha conta. Eu sei que foi por minha conta, eu sabia, eu estava consciente. Deus não me mandou nada. E eu avisei os irmãos, nós estamos reunindo aqui, vamos adorar o Senhor, mas Deus não mandou fazer isso não. Agora, não é pecado a gente se reunir e adorar a Deus. Foi o que nós fizemos. O trabalho funciona até hoje em Juiz de Fora. Mas Deus não me mandou. Empossei um pastor e pulei fora de lá, porque Deus não mandou eu fazer. Certo, irmãos? E a pior coisa que tem, porque você fica criando coisas da sua cabeça. Cria vamos orar pela cidade, andar pela cidade, vamos fazer igual o outro, né? Salgar a cidade, ungir os portões. É coisa que você inventa. Por que você faz isso? Porque Deus não está no negócio. Você tem que estar inventando. Muita gente faz isso. Eu não tenho nada a ver com os outros. Mas nós precisamos entender, nós não podemos sair na frente do Espírito. Não podemos empinar papagaio, irmão, com ventilador. Precisamos do vento do Espírito. Tem gente empinando papagaio com ventilador. Não, irmãos. Ou seja, está no manual, porque o Espírito Santo não está no negócio. Agora presta atenção, não queira você achar, como disse certo pregador, ele estava empinando o papagaio,
virado para esse lado. Quando ele olhou para a montanha, tinha os meninos empinando o papagaio para esse lado. Ele olhou para o outro lado, outros garotos estavam empinando o papagaio nessa direção. Aí ele olhou para trás e tinha outros empinando o papagaio nessa forma. Ou seja, o vento estava soprando para ele para o sul, para os outros norte, para outros leste, para outros oeste. Em outras palavras, não queira que o vento do Espírito sopre só para onde você acha que é. Porque o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo que é nascido do Espírito. Para de achar que o vento tem que soprar só para o teu lado. Para de achar que você é o bambambam, que você descobriu a roda, e descobriu que ela é redonda, que ela não tem ponta. Nós precisamos escapar, irmão, dessa jactância. O vento sopra onde quer. No dia do tribunal de Cristo vai se saber quem é que estava certo ou errado no sentido de fazer a obra, de galardão. Porém, não é papel meu, é papel do Espírito. Isso é jactância, em nome de uma coisa certa e equivocada. Tem a ideia boa, mas está indo na direção errada. Deixa o Espírito trabalhar. Aprenda a escutar, como Davi, o tropel do cavalo na copa das amoreiras. E aí sim, o Senhor saiu na sua frente, agora vai. Mas não queira sair na frente de Deus como Ahimaás, vai ficar sem mensagem. Então a unidade do Espírito, irmãos, a unidade só pode acontecer mediante a obra do Espírito Santo. Eu estou falando para crente que conhece o Espírito Santo. Quem não conhece não precisa nem ficar na live, a menos que queira conhecer. Por quê? Porque só quem sabe quem é o Espírito Santo entende do que eu estou falando. E a unidade do Espírito, irmãos, tem uma característica: ela não forma facção. Não importa se você é batista, presbiteriano, você não está interessado nisso. Você está preocupado com o reino. Isso é Espírito Santo. Você está preocupado com a palavra. Poxa, mas eu defendia isso, mas a palavra está dizendo o contrário, então eu obedeço. Por quê? Eu estou sendo guiado pelo Espírito. Minha preocupação é o reino. Se eu estou sendo guiado pelo Espírito, não é a minha vontade que conta, é a vontade de Deus. Não importa quem você é. Isso é a unidade do Espírito, não forma facção. Não vem com essa ideia, eu sou igreja, eu sou separado. Presta atenção, sua igreja é sua igreja, a igreja de Jesus é uma só. Não confunda sua igreja com a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é uma só. Ainda que ela esteja, é como uma casa. Por isso que em 1 Timóteo 3,15 chama a igreja, tá, irmãos, de casa de Deus. Sabe quem ela está se referindo? Casa de Deus. Ah, eu vou à igreja. Sim, casa de Deus. Mas qual casa de Deus? Presta atenção. O templo aqui vai estar fechado. O templo também se refere a nós, nosso corpo. Mas também se refere à alvenaria. Templo. Está aqui feito. Um lugar, templo, lugar para adoração, certo? Está feito. Alvenaria. Aí você diz, eu vou à igreja. Com ela vazia? Não. Não tem igreja. Casa de Deus de 1 Timóteo 3,15 se refere à reunião dos santos. Porque nós somos casa de Deus, habitação de Deus, santuário de Deus, nesse sentido. Agora, quando é que eu sou casa de Deus? Essa junção, o corpo de Cristo, irmãos, essa unidade, só pelo Espírito. Então vamos lá. As mulheres de plantão e os homens que sabem fazer, porque eu faço, mas não sou tão bom nisso. Não é minha praia. Quem é que faz bolo aí? Pessoal, e a maioria da live sabe fazer. Quando você vai fazer bolo, você pega os indivíduos: sal, açúcar, trigo ou fubá. Você pega baunilha, em alguns casos, ovo, manteiga, leite. O sabor do bolo? Laranja. Mas o sabor vai ser laranja, né? Beleza. Ué, mas vai ser laranja? Como é que tá? Você está colocando esse monte de ingredientes diferentes. Mas o sabor é laranja? Tá. Você pega esses indivíduos, irmãos, todos indivíduos, separados um do outro. Olha o gosto do sal para o gosto do açúcar. Olha o leite para a laranja. Olha a baunilha.
para o ovo. Olha a diferença desses ingredientes, o trigo, e alguns ainda misturam com fubá, e mais outras coisas quando se faz um bolo. E aí o que você faz com tudo isso? Você joga tudo numa batedeira? Mulherada, me ajude. Pode bater com a colher, ou você joga, né, tem que bater o ovo separado, enfim. Não precisa entrar nesse detalhe, que isso aqui não é aula de culinária. Mas aí, você bate isso tudo, o que é que vai acontecer, irmãos? Vão virar uma massa. Isso chama-se unidade. Os sabores estão lá. Quando você prova, você pode sentir um pouquinho do açúcar, mas principalmente o cheiro e o gosto da laranja. Porque o que você quer é o sabor de laranja. Mas o que está lá? Está lá a baunilha, o ovo, a manteiga, o leite, tudo diferente. Mas agora o leite ficou meio assim, por causa da laranja, ele mudou a cor. Não sei se está branco por causa do trigo, enfim. Ou se ele está um pouquinho amarelo por causa da laranja, não importa. O que acontece é que esse bolo é chamado de uma coisa só, bolo de laranja. E para isso acontecer, eles foram amassados ou triturados, foram batidos, foram desmanchados. Agora, eles estão sem resistência, tudo meio mole. Como se diz? Uma massa viscosa, sei lá. Como é que fala? Estão fluidos. Você pode despejar que eles vão escorrendo naturalmente, hein? Homogêneos. E você despeja numa forma. Ela pode ser retangular, pode ser redonda. Você vai colocar numa forma, num modelo. E agora você vai levar para onde? Para o forno. Antes havia dureza de união. Eu sou o trigo, outro, eu sou eu sou a laranja, havia essa particularidade. Eu sou a manteiga, mas agora não. Agora eu sou um bolo, uma unidade. E para confirmar isso, vai para o forno. Vai ficar pré-aquecido a 180 graus. E aí vai sair um bolo de laranja, unidade. Mas essa unidade é formada por um monte que foi desmanchado. Como é que você acha que é avivado, sabe, sendo laranja? Como é que você acha que você é o bolo, né, de Deus, se você ainda é trigo? Se você ainda é açúcar, se você ainda é sal? Isso tudo morre na hora em que nos tornamos uma massa na mão do Espírito. Isso é unidade. A unidade é que eu não estou preocupado comigo, eu estou preocupado com o todo. É fácil encher a boca, irmão, e sair endemonizando todo mundo que não concorda comigo. Agora, isso é porque você é união. Você diz que está no reino, mas quando você for unidade, você vai chorar e sofrer por causa dos divergentes, mas a sua preocupação não é a sua opinião. A sua preocupação é que eles sejam um em Cristo. Isso é para você. É uma vergonha quando você vê alguém dizendo: onde você foi curado? Na igreja pentecostal X. Ou então, eu sou a igreja tal. Primeiro que você nem pode usar isso, né? Budista que fala, eu sou o Buda, mas o cristão dizer eu sou a igreja X é complicado, porque a igreja não é uma pessoa, é essa unidade. Fica estranho quando você usa esse termo, muito estranho, não combina com a realidade, né? Quem fala isso não sabe o que está falando. Então, unidade só pode acontecer mediante a ação do Espírito. Deus precisa desmanchar esses pontos seus, divergentes, não porque é bíblico, divergente porque eu penso assim, você pensa assim. Quando nós estamos na unidade, não sou eu, somos nós. E nós somos um em Cristo. Amém? Segundo símbolo, o primeiro é o bolo, o segundo, forno. Forno. E quando nós falamos do forno, aí eu saio aqui da questão do bolo
para falar de um outro símbolo na Escritura. Por quê, irmãos? Porque quando você lê Jeremias capítulo 18 e fala de um vaso, vaso vai para o forno. Só que lá no forno, isso fala de desígnio, enquanto que o bolo fala de unidade, o forno fala de propósito, de projeto ou de desígnio. Nada é feito, Deus não faz nada por um acaso. E quando nós falamos de desígnio e usamos o forno como esse símbolo, é porque, irmãos, cada vaso que é colocado no forno, ele tem um tempo para ficar. E esse tempo existe por causa daquilo para o que o vaso será usado. Um vaso menos resistente fica menos tempo no fogo. Um vaso mais resistente é aquele que precisa ficar mais tempo no fogo. É interessante o fogo de Deus, né? Porque ele amolece o ferro e endurece o barro. Você vai entender isso, né? Então, algumas pessoas, elas querem se comparar ao preparo das outras. Poxa, fulano de tal recebeu a Cristo não faz um ano. Aí já está fazendo isso, fazendo aquilo, já está sendo usado nisso, usado naquilo. E eu estou aqui, ó, já há mais de 10 anos a coisa não acontece. 20 anos a coisa não acontece. Então precisamos entender para o que Deus está te projetando. Que tipo de coisa Ele vai colocar aí dentro. Por isso que algo fora do tempo, irmãos, não é bom. Nada fora do tempo é bom. Além da questão do sabor, é uma coisa adulterada, porque saiu fora do tempo. Eu sei que estamos vivendo na época do micro-ondas, mas não do ponto de vista bíblico. Há muitos ministérios micro-ondas. O camarada entra de manhã, de tarde ele já virou o apóstolo, já virou o profeta dos profetas, ele virou o pastor dos pastores. Aí alguém vai dizer assim: mas você está contra? Eu falei: eu? Mas quem sou eu para ser contra? Eu só estou pontuando o quê? Que isso vai dar errado. Isso vai levar essa pessoa que sai na frente, repito o que eu falei anteriormente, um vaso que é tirado fora da hora, de dentro do forno, ele vai se quebrar. Ele vai ficar frágil. Porque algumas pessoas acreditam, quando se fala de igreja, eu sei que tem os mal intencionados, que estão preocupados apenas em levar vantagem financeira. Então, já estão por conta do diabo mesmo, não tem problema. Agora, aqueles que estão equivocados, eles saem correndo na frente de Deus e tropeçam, irmãos. A gente vê pessoas chorando lágrimas de sangue. Aqui eu encontro irmãos, pastores equivocados, que Deus nem chamou para ser pastor, mas estão lá, andando como zumbis. E por que eles estão estragados? Porque saíram antes do tempo do forno. Não esperaram o tempo de preparo. E existe uma filosofia evangélica, ou cristã que seja, onde se diz que a seara é grande, poucos os ceifeiros, Deus está apressado de que obreiros se formem. Porém, não é você que forma obreiros. Formação de obreiros num curso teológico diz respeito ao aspecto social. Ministério ainda é formado no forno. Não adianta, querido, não é porque Deus não quer que você vá, é porque Ele não pode mandar você antes do tempo. Você não vai ter, o problema não é Deus, o problema é você. Deus fez o mundo, irmãos, em 6 dias, mas você quer ser feito em 6 segundos. Você quer estar pronto assim, no estalar de dedos. Jesus fez essa crítica sobre seus irmãos. Eles disseram: o vosso tempo sempre é chegado, né? Vocês estão prontos, né? Toda hora vocês estão prontos. Deus tem um tempo para agir, querido. Existe o meu tempo, Cronos, e eu sou todo apressado. E existe o tempo de Deus, Kairos. E no tempo, o tempo de Deus é o tempo.
O meu tempo é um tempo, mas o tempo de Deus é o tempo. O Kairos é a eternidade, o tempo de Deus. E Ele criou o Cronos, o nosso tempo. Deus é atemporal, amado. Deus não está dentro do tempo, Ele tem o tempo na mão. Por isso que Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo. Ele não foi o mesmo, Ele é o mesmo. Se ficasse só aí, foi claro, eu sei que Ele é o mesmo, mas Ele é o mesmo, aí vai, ontem, hoje e eternamente. Algumas pessoas citam esse texto de maneira equivocada ao dizerem: Jesus Cristo é o mesmo hoje, Ele será o mesmo amanhã, Ele foi o mesmo ontem. Não, Ele é o mesmo, é. Por que Ele é o mesmo nos três tempos? Porque Ele é atemporal, Ele não está no tempo, Ele tem o tempo na mão. Eu quero testemunhar, a igreja conhece esse testemunho, mas eu vou testemunhar aqui nesta manhã, vai ficar gravado para as pessoas que assistirem o nosso vídeo. Certa moça, os irmãos conhecem essa história, repito. Certa moça com 27 anos, ela apareceu onde estávamos congregando, e ela tinha um problema na sua infância, quando ela estava sendo gerada, né, 6 meses que ela tinha ainda estava lá no ventre da mãe. Sua mãe teve um trauma, e ao ter esse trauma, a menina nasceu com o cérebro atrofiado. E aos 27 anos, ela apareceu lá com o cérebro de uma criança de 4 anos, comprovado pela ciência. E calada, olhando por fora, ela era uma menina de 27 anos. Mas o comportamento, raciocínio, tudo de uma criança de 4 anos. A mãe dela sentou-se, ela sentou para trás, conversamos e resolvi orar. Só, irmãos, que na hora de orar, preste atenção que eu não creio em tal de regressão, tá? Por favor, não me condenem equivocando-se com a minha explicação. Assim que a mãe acabou de me contar a história que levou-a a traumatizar a criança no ventre, eu vi sobre a cabeça da mãe dela uma onda, como uma energia, enfim, é o que eu via, rodando sobre a cabeça dela. E Deus falou comigo: sou o Senhor do tempo. O passado está na minha mão, o presente e o futuro. Eu sou como o diretor de um filme. Posso mudar a cena final, porque eu altero o passado e automaticamente isso vai influenciar no presente e no futuro. Irmãos, foi a primeira vez que eu ouvi Deus falar isso, então eu fiquei confuso, mas sabia que era a voz de Deus. Se vou obedecer. E então chamei a mãe, disse assim: eu vou trazer lá à frente para você orar. Eu disse: não, eu vou orar pela senhora. E ela disse: mas por que por mim? Eu falei: porque o problema está com a senhora. Não, mas é a minha filha. Eu falei: não, o problema está com a senhora. Ela: tá bom. Ela sentou-se, ajoelhou, não me lembro. E eu disse: Deus, eu quero ver essa mulher com 6 meses de barriga, antes do trauma que afetou a criança. E eu vi, na minha visão, diz ela que nessa oração ela se sentiu grávida de novo. Irmãos, não se assustem, porque foi o que aconteceu, e eu orei. Agora, Senhor, eu quero que o Senhor não deixe a notícia ruim chegar, para que a criança não seja afetada no passado. E eu vi um impedimento, a notícia passava, não traumatizava a mãe, portanto a criança não tinha problema. Eu disse: eu quero agradecer por esses 9 meses, a criança nasceu perfeita, eu vi a criança bonita, agradecer a Deus numa oração simples, porque não sou eu que faço, é o Espírito. Acabei de orar e disse: amém. Amém. Ela ficou de pé. E aí a filha dela perguntou para uma irmã: irmã, onde que fica o banheiro? Essa menina perguntou. Aí a irmã disse: o banheiro fica ali. E a menina foi. E aí eu disse para a mãe dela: creia que Jesus vai fazer a obra. Mas a mãe disse: ele não vai fazer a obra. E eu fiquei espantado. Como que não vai fazer? Ela disse: porque ele já fez. Como assim? Ela disse: minha filha, nesses anos todos, ela não fala com ninguém, só comigo. Muito menos ela pede alguma coisa para alguém. E ela também não vai em lugar nenhum sozinha. Quando acabou a oração, ela pediu para ir no banheiro e pediu para a irmã, nem foi para mim. Pasmem, porque no outro dia, no meu programa de rádio, quem é que ligou para oferecer indo para a mãe e para a tia? Foi a garota. Agora, não venham me questionar
sobre o método usado. O fato é que eu entendi: Deus pode mexer no passado e Ele altera o presente. Deus é o Senhor do tempo. O tempo está nas mãos de Deus. É claro que isso não é uma regra. Isso foi o que aconteceu no momento. Foi o que Deus mandou eu fazer. Eu orei. Não teve sapateado, não teve grito, não teve cambalhota, não teve nada. Foi uma oração simples, tanto que eu disse: Jesus, eu vou fazer o que o Senhor está mandando, mas isso é coisa de maluco. Mas eu fiz e Deus fez. Isso é operação de maravilhas. Amém, irmãos? Ou seja, o forno fala de desígnio. Tudo que Deus faz é com um propósito. Então existe um propósito no tempo, na espera. Nós temos a mania de dizer: ah, Deus já está fazendo muito tempo. Deus sabe do tempo, querido. A irmã de Lázaro não entendeu isso e disse para Jesus: se tu tivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Mas só que ele tinha um propósito de chegar naquela hora. E Lázaro acabou ressuscitando. O milagre foi muito mais estupendo por causa de Jesus ter chegado aparentemente atrasado. Deus nunca chega atrasado. Deus sempre vai chegar no tempo certo. Item 3. Qual é o outro símbolo que lança luz nas verdades bíblicas? Deserto. Para os mal informados, o deserto é só para pecadores, né? Vai para o deserto quem está em pecado, mas só para quem não lê a Escritura, não conhece Deus. Não é possível alguém conhecer Deus. Se conhece Deus, conhece Deus, ou seja, está salvo, mas deveria se informar sobre como que Deus trabalha. Então o deserto é um lugar, irmãos, de intimidade, porque toda pessoa que tem profundidade espiritual, de alguma maneira Deus levou ele para o deserto ou para um tipo de deserto. Em nossos dias, Deus não nos leva para um Saara da vida no sentido literal, mas Deus pode nos levar para um tipo de deserto ou um Saara. Que deserto necessariamente não quer dizer que é um lugar árido somente, é um lugar retirado do meio do convívio natural, mas pode acontecer nos nossos dias você está rodeado de uma multidão, mas se sentindo num deserto, isolado. E essa estação de isolamento é uma das coisas que Deus faz com os seus filhos. Quando Deus quer preparar alguém para algo grande, Ele separa do meio da multidão. Isso é normal Deus fazer. Leva ele para um tipo de deserto. Na Bíblia nós encontramos os desertos tipo Davi. Davi estava cuidando do rebanho, mas era num lugar deserto, ou retirado do meio da população corriqueira. A gente encontra Moisés, João Batista, o povo de Israel. E Deus levou o povo de Israel para quê? Era porque estava em pecado ou porque Deus queria tratar com eles no deserto? Deus queria tratá-los no deserto, apesar de que pecaram lá, mas aí é outra situação. Moisés, Arão e outros estavam em pecado? Não, irmão, não foi por causa disso. Deus levou para o deserto para tratar, para ensinar, para preparar, coisa de intimidade. Ou seja, privacidade. Você precisa entender que nós não somos quando eu falo que nós não somos uma mera religião, porque aí alguém vai para o pé da letra e diz, religião quer dizer religar. Pelo amor de Deus, aí para de querer falar coisa que ensinar padre a rezar missa. Quando nós usamos o termo religião, tá? Ela é simples. Estamos nos referindo aí tem que pontuar. Religião, religiosidade. Eu não preciso pontuar isso não. Todo mundo está entendendo do que eu estou falando. Eu estou falando, e quando eu falo de mera religião, olha o termo mera. Porque existem várias religiões, mas só tem um que religa a Deus. A religião verdadeira é Cristo. Aí sim, a religião verdadeira. Mas quando eu falo religião, é religião. Quando eu falo religião verdadeira, agora sim, eu usei o adjetivo, é Cristo. Porque Ele é o único que nos liga a Deus. Mas ninguém, não adianta você lutar de outra forma. Então, as religiões ensinam um amontoado de rituais ou de algumas práticas bonitinhas, que na sua maioria não são erradas, tipo tratar bem o pai,
a mãe, os irmãos, que é algo inclusive bíblico, ser uma pessoa trabalhadora, responsável pelo seu lar. Muitas religiões ensinam isso, uma filosofia de vida plausível. Amém? Não tem erro nisso. Mas quando nós falamos de salvação, irmãos, porque é isso que as religiões falam, na sua maioria, tem a ver com coisas da terra. E outros rituais que eles dizem ter a ver com o céu, não tem a ver com a Bíblia, não os levará a lugar nenhum na eternidade. Como as suas imagens, suas comidas oferecidas, suas coisas, não vão levá-las a lugar nenhum. Mas estou falando que as práticas sociais vão ficar aqui. Agora, relacionamento com Deus é uma coisa do Espírito. E intimidade com Deus tem a ver com a minha prática, eu e Deus, independente de qualquer outra coisa. Independente dos seus parentes, independente do seu líder religioso, no templo, na casa de Deus, por exemplo, pastor não te leva para o céu. O seu pai que é crente e pode ser pastor, não te leva para o céu. Certo? Não te leva para o céu. E por mais que marido, esposa, o ponto central é você sozinho no teu deserto, você e Deus. É Ele que vai ouvir a tua voz, é Ele que vai sentir o teu coração, é Ele que vai lidar com você pessoalmente, sem intimidade. Deserto tem a ver com isso, tem a ver com, seja você adolescente, seja jovem, seja idoso, seja quem for, é sua vida. E se olharmos no aspecto de intimidade, vamos ver a terra e você sozinho no meio dela, porque estamos falando de intimidade. Você e Ele, você e o Senhor. Você tem a sua forma de falar com Ele. Ele conhece o teu modo de ser, tal como a mãe conhece o comportamento do filho. A mãe, por exemplo, eu já falei isso aqui, que mãe é uma coisa complicada, né? Tem um sexto sentido, sei lá o que é. A filha entra, passa pela porta, todo mundo olha, e oi fulana, oi, tudo bom? A mãe às vezes está fazendo alguma coisa, escrevendo, costurando, sei lá, cabeça baixa. A filha passa, ela, fulana, o que aconteceu? Aí, a filha, eu, hein, mãe, nada. Ela nada, o meio de conversa, vem aqui. Ai, mãe, eu, hein, nada, tá tudo bem. Não tá tudo bem não, vem aqui, o que aconteceu? A mãe faz isso. Ué, mas todo mundo olhou, achou que a fulana estava bem. Por que a mãe achou que não? Vai explicar. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, que antes que tenha uma palavra na sua boca, Deus já sabe o que está no teu coração. Ainda que haja uma palavra na minha boca, eu nem comecei a falar, Ele conhece a minha intenção. Então Deus conhece o seu comportamento. Por exemplo, lá em casa, se eu pegar, eu não vou nem colocar o Gede, vou colocar o Rafael e o Rodrigo, os dois. São gêmeos, mas são antagônicos. O Rodrigo levanta de manhã, os dois na casa. O Rodrigo levanta de manhã e vai trabalhar. O Rafael vai mais tarde. Aí depois sai o Rodrigo, né? Eu sei se foi o Rodrigo que levantou sem ir lá no quarto. Sabe por quê? Porque a casa vai estar do mesmo jeito que anoiteceu. De manhã vai estar do mesmo jeito. Ele vai passar, vai tomar café, mas vai ficar tudo no lugar. Agora, se você for no quarto dele, você vai saber, a cama está arrumadinha. Agora, deixa o Rafael sair para você ver. Se duvidar, tem até cobertor jogado no chão. Do jeito que ele sai, parece que passou um furacão. Você sabe que foi o Rafael. E para piorar a vida do Rodrigo, que é todo organizado, mandou a pastora Brunelli. Pensa num Rafael feminino. É bagunça pura. Então, irmãos, e ela está rindo aqui, que ela não se apruma nesse negócio, mas o Rodrigo é todo organizado. O Rodrigo consegue botar um fio de cabelo em cima do outro, de tão organizado que ele é. Mas até a pastora Brunelli, que nasceu no dia da bagunça. Tudo dela é bagunçado. Então, o barulho que o Rodrigo faz, se eu estiver no quarto, eu escuto o barulho, eu sei que é o Rodrigo. A Aline tem uma tosse característica, o Rodrigo tem uma característica. O modo de andar é diferente. Se eu que sou homem consigo detectar isso, imagine Deus.
Já aconteceu de eu suspirar perto de uma irmã e ela falar a minha vida inteira por causa do meu suspiro. Porque Deus revelou. Eu só cheguei perto e falei, só isso que eu fiz. Ela falou, chegou a hora, é isso, falou a minha vida inteira. Não é ela, claro, eu sei que foi o Espírito do Senhor. Então, deserto é lugar de intimidade. E é lá que você aprende a conhecer Deus. Até hoje, não vai mudar. Nosso deserto. E toda pessoa, irmãos, que tenta fugir do deserto, ela acaba morrendo no meio do caminho. Não fuja do deserto. Deixa Deus te buscar como ele fez com Moisés. É muito legal, né? Ele chegar lá na sarça e dizer, Moisés, entendeu? Chamá-lo. Vamos, está na hora. Que bom. Do Moisés não sei se foi tão bom assim, né? Foi bom por um aspecto, por outro teve que enfrentar aquele povo problemático, mas tudo bem. Faz parte do processo. Item 4. Qual é o outro símbolo, irmãos? É a semente plantada. Porque o evangelho, no que tange a você e Deus, você precisa ser uma semente plantada. Porque Jesus disse que se a semente ficar, se ela não morrer, ela fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Do que Jesus está falando, irmãos? Se você vem para o evangelho, mas continua com as suas ideias, com os seus planos, em detrimento da Bíblia, em detrimento do plano de Deus, se você vem para o evangelho e você está com a mesma cabeça do ímpio, a mesma, como se diz, sente como crente, eu sou de Jesus, mas pensa como ímpio. Trata os outros com indiferença, trata os outros com maldade, com malícia, julga os outros, porque você tem aquela mente pervertida que você trouxe para o evangelho. Em outras palavras, você é uma semente que ainda não morreu. Por que é necessário morrer? Porque a casca velha tem que sair, querido. Eu agora vou dar uma beliscadinha, mas por favor, não se manifestem na live para não queimar o filme de vocês. Sabe o que é, pastor? Eu sou mineiro, não confio em ninguém. O outro, meu irmão, eu sou carioca e ninguém me dá baile. Aí eu sou nordestino, comigo é na ponta da peixeira. Mas tem uns agora que usam pistola. Essas cascas, Deus precisa tirar. Você não morreu ainda não? Teve um aqui que morreu, já morreu. Ele falava mais ou menos assim, eu gosto de imitar os outros, né? Porque tem gente que me imita. Pastor, ó, já ungiu o homem. Mateus tem mania de imitar o pessoal aqui. Mas eu conheci um camarada que ele falava assim, eu sou crente, mas em minha mão não é não. Quer dizer, significava que se desse bobeira, ele te enfiava a mão no meio do comedor de macarrão. Irmãos, é o que isso? Casca. Não, mas eu sou sanguíneo. Para de ser bobão. Fruto do Espírito você tem que produzir. Para de ser bobo. Vem com essa ideia de sanguíneo, fleumático. Para com essa bobeira. Para de ser infantil, carnal. Isso aí existe, mas isso não... Você pode continuar sendo sanguíneo, mas não pecar, né? Ou te batizaram e deixaram os braços para lá de fora, sepultaram só o corpo. E alguns não sepultaram nem a língua. Batizou com a língua para fora, porque até hoje a pessoa não morreu para o mundo, ainda não é do evangelho de verdade. Imagina, o trabalho do Espírito Santo. Quanto tempo levará para o Espírito Santo trabalhar a sua vida, querido? Vocês vêm para o evangelho como aquelas religiõezinhas, onde você fica praticando um monte de ritual e eu estou salvo. Salvação, a Bíblia diz que ela tem que ser trabalhada. Operai a vossa salvação, diz o apóstolo Paulo. Tem que ser operada. Senão você vai ser um ateu gospel, vai ficar dentro do evangelho, mas o evangelho não faz efeito na tua vida. Irmãos, você pode não gostar do que eu estou falando, minha cara de preocupação. O problema é só seu, esse problema não é meu não. Eu estou falando para mim também. Ou você acha que eu também não tenho os meus, né? Já não teve os momentos dos meus ataques de pelanca? Já não teve os momentos de eu achar que eu era, né? Que todo mundo tinha que me reverenciar. Mas o Espírito de Deus vai lá e fala, baixa a bola aí, porque o Senhor sou eu, você não. E aí, irmãos, quando uma semente é enterrada, a casca velha apodrece.
para trazer uma nova criatura, algo novo. Você entendeu? E esse trabalhar pode levar muito tempo. Alguns vão morrer mais cedo, outros vão morrer mais tarde. Mas a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz sobre isso. Paulo diz, devemos levar por toda parte o que, irmãos? Além da Bíblia dizer que temos que carregar a cruz, a Bíblia diz, devemos levar por toda parte o morrer de Jesus, para que a sua vida se manifeste em nossos corpos mortais. E é interessante porque quando você fala dos atributos inerentes à pessoa de Deus, onipotência, onisciência e onipresença, existe a eternidade, que originalmente quer dizer aceidade. Essa palavra aceidade, que se refere à eternidade de Deus, que é diferente da eternidade do homem salvo e dos anjos, tá? Aceidade quer dizer, Deus é um ser que ele existe porque ele quer existir, ele existe por necessidade de si mesmo. E ele existe como? Ele simplesmente existe. Ele não passou a existir. Deus, ele é a vida. Não tente explicar isso. Ele existe. Simplesmente ele existe. Ou seja, ele é eterno no sentido de nunca ter começado a existir, porque Deus não tem começo e nem fim. Nesse sentido que se fala que Deus é eterno. Então, semente plantada tem a ver com essa casca velha sua e minha, que precisa ser desmanchada. Deus é o que é. Por isso que a tradução, alguns escritores traduzem a palavra Jeová, que na verdade é uma mistura, mexeram, né, no tetragrama, colocaram ali as vogais e tal, e surge aí o nome, enfim, uma junção que fez, não vou explicar agora, e aí você tem a palavra Jeová. E é traduzido como? Como se traduz? Quando Deus se refere a si mesmo, eu que fui, eu que sou e eu que serei, porque os 3 tempos do verbo estão intrínsecos nesse nome. E quando se refere ao ser humano, eu que me manifestei, eu que me manifesto e eu que me manifestarei. Os 3 tempos estão condensados aí. Isso alguns estudiosos falam. Muito bem, item 5. Vaso quebrado. Quando a Bíblia fala da mulher que quebrou o vaso aos pés de Jesus, o Judas ficou preocupado, né? Podia ter vendido para ele roubar o dinheiro, mas não deu, né? Fez igual aquele personagem aí cômico. Não deu. Isso fala de quê, irmãos? Isso fala de santidade. O vaso quebrado fala de santidade? Porque enquanto o vaso estiver inteiro, é interessante para os homens, mas depois que o vaso quebrar, só é interessante para Deus. Crente cujo vaso não foi quebrado, irmãos, canta de manhã na escola dominical e à noite na boate. É profissão. Sabia não? Não sabia disso não. Porque não é santo. Ou seja, não é separado para Deus. Ele é consagrado para quem? Santidade é separação. Aliás, é uma das marcas da igreja do Senhor. Sermos separados. A palavra separado aqui obedece 2 padrões já muito conhecidos. Separados do mundo, da perversão do mundo, e separados para Deus. Então, quando a mulher quebra o vaso, sabe? O conteúdo puro só podia sair se o vaso fosse quebrado. Ela quebra o vaso, certo? E deixa extrair a essência que ela queria para o mestre, para o Senhor. O teu melhor é para Deus. Então o vaso quebrado fala de quê? De rompimento, romper com o usual, romper com o que os homens gostam e servir só para Deus. Está quebrado? Ninguém mais quer, mas Deus quer. Agora observe que quem quebrou o vaso foi a mulher, não foi Deus. Ao contrário do vaso lá de Jeremias, estava moldando o vaso quebra, Jeremias 18. Lá é Israel resistindo o plano de Deus. Aí foi quebrado, se quebrou. Ele resiste o preparo. Aí Deus falou, vai fazer um outro vaso, restauração de Israel. Certo? Restauração, vai restaurar. É isso que ele está mostrando lá. Mas a primeira vez Israel negou o Messias, o Salvador. O vaso se quebrou na mão do oleiro quando estava sendo preparado. Não vamos entrar em questão aqui, porque estamos indo numa outra direção. Agora, no caso da mulher, não é Deus que quebra o vaso, é ela que quebra.
Em outras palavras, irmãos, a Bíblia diz o seguinte: a um coração quebrantado e um espírito contrito, Deus não rejeita. Salmo 51:17. O que é isso? É aquela pessoa que ela está contrita, ou seja, quebrantada, arrependida, mas não porque Deus vai puni-la, não por causa da condenação se ela não se arrepender, mas ela está contrita porque está envergonhada de viver uma vida de pecado e ela quer agradar o seu Senhor, no máximo. Contrição é isso. Contrição tem a ver com você querer agradar o mestre. Seu prazer é agradá-lo. Então você fica triste de ter pecado, não só por causa da condenação. A condenação para você é uma coisa grave, mas a sua preocupação é: eu desrespeitei meu mestre, desagradei meu Senhor. Quebrantamento tem a ver com isso. E todos esses pontos que eu estou abordando, irmãos, tem a ver com uma vida de alguém que está avivado e vive com Deus. É por isso que quando nós falamos de fervor espiritual, estamos pontuando isso, esses pontos que estamos trazendo aqui, dos símbolos do tratamento do Espírito para conosco. Deixa eu adiantar porque estamos no final. Item 6. Glória a Deus. Item de número 6. Qual é o outro símbolo? Vale. Um vale. Normalmente é aquela campina, aquela área, dentre as montanhas, chamado de vale. A gente conhece aí o Vale do Sol, aqui tem o Vale da Banqueta, né? Tem as montanhas de um lado, montanha do outro, e tem aquela campina ali no meio, aquela área ali no meio, tudo que chamam de vale. O vale, subentende-se que Davi estava num vale quando ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, né? Ele estava olhando para as elevações à sua volta. Se o inimigo desce de lá, iria flagrá-lo numa situação complicada. Mas ele estava buscando o socorro de Deus. E o vale fala de quê, irmãos? O vale fala de decisão. O vale fala de decisão. É um lugar onde você, geralmente é onde passa uma cachoeira, onde tem água, e todos que estão na montanha, em algum tempo terão que descer no vale. E o vale, às vezes, é um lugar difícil, é um lugar perigoso, é um lugar difícil de passar muitas vezes. Salmo que nós lemos no início, 23, que fala do tratamento de Deus para conosco, por isso que eu li, né? Fala do tratamento de Deus. Diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então o vale é um lugar perigoso, porque você não sabe de que lado o inimigo de repente virá. Mas o final do vale, irmãos, a descida do vale é uma necessidade. A saída do vale é uma vitória, porque você sempre vai para um lugar mais alto. E aí nós chegamos no ponto que eu quero abordar no final aqui, que é o monte. Porque você passa pelo vale para ir para o monte. Você passa nos lugares baixos, às vezes tem pântanos, tem animais ferozes, até você chegar no monte. Monte fala de maturidade. Monte fala de maturidade. Não falo, presta atenção, não estou dizendo que quem vai para o monte é maduro, não. Eu estou dizendo que monte aqui simboliza maturidade. Simboliza grandeza perante Deus, conquista, elevação nesse sentido. Porém, não tem a ver com grandeza que os homens imaginam. Exaltação, orgulho, não é esse tipo. Estamos falando de grandeza do ponto de vista divino, aquilo que Deus chama de grandeza. E por qual motivo? Por que estamos falando de maturidade? É porque, irmãos, você achar que é grande não é maturidade. Você olhar os outros como se eles fossem próprios de você pisar neles, de você olhar para si e se achar o bambambam, de você adorar o seu próprio ego, adorar o seu ego, a egolatria, de você se sentir que você tem a última revelação do planeta, a última cocada do tabuleiro, o último copo de água do deserto. Isso não é grandeza. Você pensa que é grande, mas é um pigmeu. Chega nos congressos atrasado, que é para todo mundo ficar olhando. Chegou o pregador.
usa anel de grau não porque é graduado, mas gosta de ficar mostrando para que todo mundo veja que você está no alto, que você é grande. Vive contando vantagens nas suas conquistas. Isso não é grandeza, isso é coisa de pigmeu. E por que falamos isso? É simples. É porque quem passa o vale, irmãos, e chega na montanha, o que ele faz quando ele chega no topo da montanha? Ele olha para baixo, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que diante da honra está o quê? A humildade. Toda pessoa grande, ela não atribui grandeza a si. Ela olha para baixo. Por quê? Todo grande é humilde. Todo grande é humilde. Quando alguém chega no topo da montanha, ele olha para o vale, porque ele diz: eu só estou aqui por causa das lições do vale. Por que ele olha para o vale? É porque quando você, irmão, chegar lá no topo, você vai ter que viver no topo com as lições que você adquiriu ao longo do caminho. Onde é que tem água? Não é no vale? Onde que a vegetação cresce robusta? No vale, não é na montanha. Principalmente uma montanha gelada, lá no topo. Então, toda pessoa que chega no topo, olha para baixo. Ou seja, lembra-te de onde o Senhor te tirou. Lembra-te de onde tu saíste. Lembra de Israel? Por que Deus mandou que Israel... Por que Deus instituiu a Páscoa? A Páscoa, irmãos, Deus exalta Israel sobre as nações, certo? Agora eles vão comer a Páscoa amarga. E por que amarga? Para lembrar: olha de onde vocês saíram, olha de onde eu tirei vocês. Por isso nós falamos que todas as vezes que um mestre levanta da cadeira de aprendiz, morre um sábio. Por que isso, irmãos? Porque quem realmente é grande não pode se esquecer de que ele só chegou ali por causa das coisas pequenas. E certamente quem chega no monte não olha para cima. A verdade é essa: quem está no alto olha para baixo. Por que olha para baixo? Porque sabe que tudo que o promoveu está lá embaixo. As lições do caminho. Muitas pessoas, elas têm a falsa sensação de que são grandes, mas não aprenderam nada ao longo do caminho, porque não prestam atenção no meio do caminho. A ideia é pisar por cima de todo mundo para chegar no que ele chama de alto, mas não chega. Por isso você vai ver, irmão, que toda pessoa pequena faz propaganda de si mesma como se fosse grande. Já viu? Eu tenho muita intimidade, Deus me usa pela misericórdia, eu tenho diploma tal, eu agora fui promovido a não sei o que, mas não sei o que lá mais, blá, 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 blá. A pessoa vive fazendo propaganda. E por que ela faz propaganda? Você faz propaganda de um produto que não está vendendo, amado. Você insiste na propaganda por isso. Então tem pessoas que elas vivem fazendo propaganda de si. Você já viu, por exemplo, Silvio Santos andando na rua e gritando: eu sou milionário? Você já viu algum milionário aí, Bill Gates, no meio da rua dizendo: oh, eu sou rico, I'm rich, I'm not poor? Você já viu ele falando isso? Você não vai ver. E por que não? Porque quem é não vai falar que é. O grande olha para baixo. Só os pequenos olham para cima. Pequeno nesse sentido que precisam crescer, não no sentido pejorativo. Certo? Então, toda pessoa grande, você diz: mas, ô fulano, por que você gosta das coisas simples? Porque foram elas que te colocaram lá. Então, que nós aprendamos a valorizar, irmãos, essas lições. Nessa manhã, trouxemos uma palavra de cunho prática, tá? Estamos fechando esse tema aqui sobre símbolos dos tratamentos do Espírito. Existem outros, mas nós trouxemos 7. Amém? Pai eterno, em o nome bendito de Jesus Cristo, queremos te agradecer pela vitória desta manhã na tua presença, apresentar a Laura, a Laurinha, que está aniversariando. Vitória na tua presença, porque tu és Deus na vida dela, que
os seus anseios, os seus anelos dentro do teu plano, Pai, se cumpram. E que o Senhor a faça, assim como sua família, próspera e grande na terra, para o teu louvor e para a glória do teu santo nome. Livre-a de todo e qualquer mal, seja ele no aspecto físico, moral ou espiritual. Sê o escudo da tua filha. Também entregamos em tuas mãos os demais que pediram oração, meu Senhor. Pastora Brunelli, o nosso irmão João, nós entendemos que tu és poderoso para se inclinar e ouvir o clamor dos teus filhos. Por isso, em nome de Jesus, oramos também pelos demais, crendo que tu és poderoso para abençoar. Dá-nos uma tarde de domingo abençoado na tua presença, concede o nosso retorno à noite com um tema que venha de encontro às nossas necessidades. Nos proteja no nosso deslocamento, em o nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Terminado em nome de Jesus.